Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira, aula número 35. Deus julgará a religião não verdadeira, a Babilônia. A Bíblia resume, pelo nome de Babilônia, tudo aquilo que será encontrado como sendo religião não verdadeira por ocasião da volta do Senhor Jesus. Jesus voltará para estabelecer o seu reino de justiça e paz aqui na terra. E esta vinda de Jesus é aguardada por toda a criação que, como diz a Bíblia, geme e suporta a angústia até agora, mas aguardando a restauração de todas as coisas, aguardando Deus, na pessoa de Jesus, estabelecer aqui o seu reino e restaurando todas as coisas, trazer novamente à terra o plano original de Deus, e a consequência será o reinado de justiça. A justiça reinará e paz será o fruto da justiça. Paz será o fruto da justiça. A justiça será a base do reino milenar de Jesus aqui na terra. Reino este que já está se aproximando, de forma que quando Jesus vier, em pouco tempo, por ocasião da sua vinda, ele fará tudo o que tem que fazer. A sua vinda será preparada. Muitas coisas acontecerão, muitos sinais já estão tendo lugar, preparando a vinda do Senhor Jesus, e a palavra será pregada, não o evangelho da graça, oferecendo perdão, mas a porta da graça terá sido fechada, de forma que a palavra que será pregada por ocasião da grande tribulação por todo o mundo será um evangelho diferente deste evangelho que hoje estamos pregando. Será proclamada a vitória do Senhor, será proclamado o seu reino, a iminência do seu reino. Nós já hoje vemos que a terra está caminhando para o tempo do fim. Os acontecimentos do tempo do fim já estão tendo lugar perante os nossos olhos, de forma que nós podemos ter os olhos abertos para enxergar estas coisas. Aliás, ter os olhos abertos é uma prerrogativa daquele que teve os seus olhos abertos pelo Senhor. Ser cego espiritualmente é pior do que ser cego fisicamente. Não enxergar a verdade é uma coisa muito triste, é uma situação que caracteriza uma pessoa que está em trevas. E é triste, terrivelmente triste andar em trevas, mas infelizmente muitos estão em trevas e, pelo jeito, vão continuar muitos em trevas, sem enxergar a obra de redenção de Deus em Jesus, sem enxergar a mão estendida de Deus. E em trevas, a pessoa pode ou se resignar a ficar no seu canto calada, ou ela pode agir sem olhar, sem enxergar, pode falar também, pode se lamentar, reclamar, xingar. Infelizmente é o que acontece. Muitos, sem enxergar Jesus na sua religião, sem enxergar a glória de Deus no que fazem religiosamente, se arrogam com muita soberba a proclamar aquilo que não enxergam, que não veem. A Bíblia fala disso, que loucos, ignorantes, arrogantes estarão falando em nome da religião. E este espírito de arrogância, de soberba religiosa, vai aumentando, vai recrudescendo até chegar à unificação das igrejas, quando haverá um só movimento religioso por ocasião da grande tribulação. E as denominações, as religiões estarão unidas e haverá alguém que fale grosso, que fale forte em nome dessas religiões. Haverá um só Papa para todas essas religiões. Ele terá sua sede em Roma e falará duramente a respeito daqueles que não obedecem às suas ordens, aqueles que não aceitam o jugo da única religião vigente. Então,
Hoje ainda não chegamos lá, ainda há liberdade religiosa e podemos cultuar a Deus de todas as maneiras, em todo lugar. De um modo geral, na maior parte dos países, nós temos liberdade religiosa, mas as portas já vão se fechando também em muitos países. As oportunidades de se pregar o Evangelho livremente já estão se acabando em muitos países, mas não é pela perseguição que o Evangelho deixa de ser pregado. A obra de Deus continua, os interesses de Deus continuam, mesmo quando há perseguição. A fase, o ciclo comunista, digamos assim, que já está se encerrando, se esgotando em nossos dias, mas que durou cerca aí de 70 anos, este ciclo demonstrou claramente que, apesar da perseguição, o Evangelho não morre. A palavra de Deus não pode ser tampada, fechada, impedida de voar. A palavra de Deus tem caminho próprio, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus tem vida e ela vai ao mundo todo, e hoje não é mais possível fechar as fronteiras da sua vida, as fronteiras de um país ao Evangelho, porque o Evangelho vem pelo ar, o Evangelho vem de muitas maneiras, e aqueles que querem, aqueles que têm sede pelo Senhor, certamente que vão ter a oportunidade dada por Deus para conhecer a verdade. Mas conhecer a verdade é o mais importante agora, para você poder praticar a religião verdadeira. Caso contrário, você não praticando a religião verdadeira incorrerá na condenação trazida sobre aqueles que não praticam a religião verdadeira. A religião verdadeira é aquela que encontra o seu alvo, o seu objetivo, é aquela que chega a Deus. E quando não chega a Deus, é porque não é verdadeira, apesar de toda a boa intenção de alguém, apesar de toda a dedicação que alguém possa ter, mas se não atinge a Deus, não é verdadeira. Se é verdadeira, vai trazer como consequências tudo aquilo que temos falado: frutos, obras, resultados, vai trazer boas consequências, vai dar boa esperança, vai garantir para as pessoas uma tranquilidade aqui na terra. As consequências serão vistas na vida dos semelhantes, o braço horizontal da cruz será plenamente perceptível e isto falará, testemunhará a respeito da comunicação vertical entre a pessoa e Deus. Isso caracterizará a religião verdadeira de alguém. Religião, segundo o contexto bíblico, é prática de vida, é uma vida que pratica e não uma crença que se crê na mente, mental. Religião verdadeira não é raciocínio, não é doutrina, não é concepção teológica. Religião verdadeira é prática no conceito bíblico, no conceito que nós estamos aqui colocando. E aquilo tudo que não é verdadeiro, sempre houve e sempre haverá o testemunho presente de tudo aquilo que não é de Deus. E entre estas coisas, nós encontramos aí a Babilônia, nós encontramos a desordem religiosa, tudo aquilo que em nome de Deus monopoliza consciências, aquelas doutrinas que dirigem pessoas. Nós vemos tudo aquilo no lugar da religião verdadeira que não é verdadeiro. Não atinge a Deus, mas nem por isto Deus condena agora. O julgamento de Deus não é para já. No Apocalipse nós encontramos várias expressões de desabafo de servos de Deus, até de anjos, dizendo: até quando, Senhor, tu permitirás que esta Babilônia esteja a enganar as pessoas com uma falsa religiosidade? Até quando, Senhor? Deus diz: haverá um momento de juízo, o momento do julgamento já está chegando, mas ainda não chegou. Em Apocalipse 14, nós lemos em versículos 14 e 15 o seguinte: olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega,
porque já é vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Aquele que estava sentado sobre a nuvem, Jesus, já estava preparado com a sua foice para cegar a terra. Uma linguagem figurada falando do juízo que já está para vir sobre toda a terra, em especial no capítulo 14 de Apocalipse, sobre Babilônia. Porque no versículo 8, um anjo já estava dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Prostituição espiritual. O que vem a ser isto? Venda de promessas espirituais em troca de favores, de dinheiro, de poder, de reconhecimento, de fama, de status. Sim, isto é prostituição espiritual. Oferecer o falso apoio religioso espiritual em troca de posição, de interesses, de reconhecimento, de forma que a religião organizada já tem tudo para ser Babilônia. Ela tem a casca, e esta casca que não tem nada a ver com o conteúdo, apenas está junto do conteúdo, mas é casca. Casca é casca e conteúdo é conteúdo. Não se trocam as coisas. A casca é a exterioridade da religião, é a que pratica prostituição, é aquela falsa expectativa, aquela falsa esperança, enquanto o conteúdo é a verdadeira religião dentro de cada pessoa. A religião verdadeira não pode ser tratada como sendo em termos de religião, de denominação, de doutrina ou de teologia, como se a gente pudesse dizer: essa igreja está certa e aquela errada. Igreja somos nós, esta denominação está certa e aquela errada. Também não podemos dizer isto, porque Deus não vê as coisas dessa maneira. Deus julga você, nós como pessoas é que praticamos ou não a religião verdadeira. Há uma punição, há um julgamento, e o julgamento contra a Babilônia virá. A religião organizada será julgada pelo próprio Deus. Há um julgamento previsto da parte de Deus contra a religião organizada que desconheceu a Deus. Nós vemos um exemplo, isso é um tipo do que acontecerá, que já está para acontecer. O julgamento de Deus contra a Babilônia já está vindo, a foice do Senhor já está preparada para o julgamento de Babilônia e das nações aqui na terra. Nós temos assim um tipo na Bíblia, em João no capítulo 9, quando Jesus curou aquele cego e ao discutir com os fariseus, ou os fariseus com aquele cego, eles ficaram enraivecidos, porque aquele cego queria dar lição de bom senso naqueles que deveriam ter o bom senso, mas não tinham. Eram os dirigentes da religião organizada, eram os líderes da religião, no entanto estavam perseguindo a Jesus. Jesus era a verdade, mas eles, cegos, não reconheceram a verdade, eles só reconheciam interesses. A religião organizada só vê interesses, números, contas, interesses. Isso é o que a religião organizada vê, mas Deus quer que você seja puro no meio disso tudo. E aquele cego foi e discutiu: olha, eu não tenho competência para dizer se aquele homem era pecador ou não, se vocês estão certos. Eu sei o seguinte: eu era cego e agora vejo. Eles disseram: cego, tu és cego ainda espiritualmente. Ah, mas que coisa impressionante. Eles se achavam os tais, eles viam, enxergavam tudo que era importante. No entanto, não viram o Filho de Deus, o Rei da Glória, em seu meio. Quantos estão cegos em nossos dias também? Não estão enxergando aquilo que Deus está fazendo, não estão enxergando a religião verdadeira, não estão enxergando o clamor de um mundo, não estão enxergando a graça do Senhor, estão enxergando apenas interesses, templos, organizações, número, dinheiro, quantidade de pessoas, mas não estão vendo a verdadeira obra espiritual que Deus está fazendo e a seara da terra que já está madura para a ceifa. Você está vendo isto? Eu espero que Deus abra o seu coração para você enxergar estas coisas, meu irmão, minha irmã, para você ter os olhos abertos para praticar a religião verdadeira aqui na terra enquanto é tempo. Que você se arrependa de tantas coisas erradas, de estar cego, de estar andando por caminhos que não conduzem
a Deus, mas ainda é tempo de você redirecionar a sua vida para não gastar, desperdiçar o seu tempo em coisas vãs, em coisas secundárias, na religião babilônia, mas que você gaste a sua vida dando a sua vida pelo seu irmão, pelo seu próximo. Amém.